E aí, pessoal, como estamos chegando hoje? Tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa leitura maravilhosa, A Criação do Patriarcado, de Gerda Lerner. Estamos no capítulo 9, A Aliança. Este livro trata... Tu já sabe, claro, porque se tu tá aqui, é porque tu já viu os outros vídeos, mas se tu não viu e caiu aqui de como é que é, gato no navio? De paraquedas, a gente tem outros vídeos gravados aqui numa playlist no canal. Se tu quiseres acompanhar essa leitura aqui, ela é fodástica. Recomendo muitíssimo. Se tu não quiser acompanhar, tudo bem. Beijo. Mas, se quiser, vai lá. Na playlist temos já 5 ou 6 vídeos já gravados, tá bom? Hoje a gente está, então, aqui no nono capítulo, que se chama Aliança, tá? Página 228. E vamos nessa? E pegou tua água, teu café, tua cervejinha, o que tu quiser, tua pipoquinha. Vamos nessa? Beleza, galera. Então, tá bom. A resposta à pergunta: quem cria a vida? Está no âmago dos sistemas de crenças religiosas. A geratividade abrange tanto a criação, a capacidade de criar algo do nada, quanto a procriação, que é a capacidade de produzir descendentes. Vimos como as explicações religiosas de geratividade mudaram da deusa mãe como princípio único da fertilidade universal para a deusa mãe, auxiliada na fertilidade por deuses masculinos ou reis humanos, e então para o conceito da criação simbólica, como expressa primeiro no nome, depois no espírito criativo. Também vimos a mudança no panteão de deuses, da toda-poderosa deusa mãe para o todo-poderoso deus da tempestade, cuja consorte feminina representa uma versão domesticada da deusa da fertilidade. Resta ao panteão ser substituído por um único deus masculino poderoso, e a esse Deus ser incorporado o princípio da geratividade em ambos os aspectos. Essa mudança, que acontece de maneiras variadas em diferentes culturas, ocorre para a civilização ocidental no livro do Gênesis. A história da criação no Gênesis diverge de forma significativa das histórias da criação de outros povos na região. E Jeová é o único criador do universo e de tudo o que nele existe. Ao contrário dos principais deuses dos povos vizinhos, Jeová não tem aliança com deusa nenhuma, tampouco laços familiares. Não existe mais fonte materna para a criação do universo e da vida na Terra, tampouco algum indício de que a criação e a procriação estejam ligadas. Muito pelo contrário, o ato de criação de Deus é completamente diferente de qualquer coisa que os seres humanos possam vivenciar. O grande avanço do pensamento abstrato, representado pela simbolização da criatividade como um conceito, um nome, o sopro da vida, ecoa nas palavras iniciais. E disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3. A palavra de Deus, o sopro de Deus, cria. A metáfora do sopro divino como gerador de vida é elaborada no Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Gênesis 2, 19. Sendo assim, o sopro divino cria, mas o ato humano de nomear dá o significado e a ordem. E Deus dá a Adão
o poder desse tipo de nomeação. Ao interpretarmos a palavra hebraica Adam como humanidade, consideramos que Deus tenha dado o poder de nomear tanto para o macho como para a fêmea da espécie. Mas, nesse caso, Deus concedeu o poder somente e de modo específico ao ser humano do sexo masculino. Isso pode ter ocorrido tão somente porque a fêmea ainda não havia sido criada, mas o padrão se repete após a criação de Eva, quando Adão lhe dá um nome, assim como havia feito com os animais. E disse ao homem: Esta, afinal, é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, pois do homem foi tirada. Gênesis 2:23. Nesse caso, nomear não só é um ato de criatividade, como define mulher de modo muito específico, né? Como parte natural do homem, carne de sua carne, em uma relação que é uma inversão peculiar do único relacionamento humano para o qual tal afirmação pode ser feita, a saber, o da mãe com a criança. O homem se define aqui como a mãe da mulher, né? Por meio do milagre da criatividade divina. O ser humano foi criado a partir de seu corpo, da forma como a mãe humana produz vida a partir do corpo dela, né? A frase seguinte explica o significado dessa conexão em termos humanos. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Considera-se aqui que a criação da mulher, a partir do corpo do homem, impõe uma interpretação bastante específica sobre o evento. A mulher foi criada como parte do homem e, portanto, o homem deve se unir a ela, escolhendo-a acima de todos os outros relacionamentos de parentesco, e eles serão uma só carne. Diz-nos a fórmula de nomear que essa carne será do homem, pois definiu-se pelo ato da criação de Deus e pelo seu próprio poder de nomear, a autoridade sobre ela como integral e vinculante. Essa autoridade também implica intimidade e interdependência, tendo sido utilizada durante séculos de interpretação teológica para aprimorar o relacionamento no casamento e, com isso, a dignidade das esposas. A ambiguidade e a complexidade dessa passagem têm acarretado interpretações bastante diferentes, o que discutiremos a seguir. Nomear é um ato poderoso, um símbolo de soberania. Nos tempos bíblicos, aliados à antiga tradição oriental, ele também possuía uma qualidade mágica de nomeação e previsão do futuro. Quando o filho de Agar recebeu o nome Ismael, seu futuro está previsto. Na Bíblia, tal poder de nomear é dado tanto ao homem quanto à mulher. Exceto em algumas circunstâncias, mães e pais escolhem o nome dos filhos na narrativa da Bíblia. Mas existe outro tipo de nomeação que podemos chamar de renomear, o que significa a pressuposição de um papel novo e poderoso para a pessoa a ser nomeada. Mencionamos antes a renomeação do deus Marduk, com mais de 50 nomes ao ascender ao poder. Da mesma maneira, Deus renomeia as pessoas de acordo com acontecimentos importantes. Feita a aliança, ele muda o nome de Abrão para Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituiu. Gênesis 17:5. E o de Sarai para Sara. Isso acrescenta um significado adicional ao fato de Adão, o primeiro a usar o poder de nomear na história da criação citada acima, renomear a mulher Eva após a queda. Isso nos passa uma impressão forte e reiterada de que o macho compartilha do poder divino de nomear e renomear. As metáforas de gênero mais fortes da Bíblia foram as da mulher.
criada a partir da costela do homem, e de Eva, a sedutora, fazendo com que a humanidade caísse em desgraça. Por mais de 2000 anos, isso é citado como prova da subordinação da mulher como castigo divino. Como tal, tem exercido um poderoso efeito ao definir valores e práticas relativos às relações de gênero. Embora se espere que as interpretações de um composto poético, mítico e folclórico, como o livro do Gênesis, variem para se ajustar às necessidades do intérprete, deve-se notar que a tradição da interpretação é predominantemente patriarcal e que as diversas interpretações feministas provenientes de mulheres nos últimos 700 anos são feitas contra uma tradição enraizada e teologicamente consagrada, que muito antecede o cristianismo. Existem duas versões que parecem contraditórias da história da criação do Gênesis. A versão J aparece em Gênesis 2:18-25 e foi escrita séculos antes da versão P, que surge antes em Gênesis 1:27-29. Na J, Deus cria Eva a partir da costela de Adão, enquanto na P, macho e fêmea, ele criou então. As críticas bíblicas ao longo de vários séculos concentraram-se nas divergências entre as duas versões e discutiram os méritos de uma sobre a outra. A versão P compara a história da criação mesopotâmica, Enuma Elish, em seus vários detalhes e em ordem de acontecimentos. Possivelmente isso justifica a afirmação andrógina sobre a criação macho e fêmea. Ele criou, então, refletindo a influência das ideias religiosas mesopotâmicas. Alguns intérpretes tentaram estender essa repercussão andrógina à versão J, salientando que a palavra hebraica Adam, que significa humanidade, corresponde ao termo genérico para a raça humana, incluindo homens e mulheres, e que tornar maiúscula a primeira letra da palavra Adam teria sido um equívoco posterior com base em pressuposições androcêntricas. O efeito desse equívoco, reimpresso em dezenas de milhões de versões da Bíblia em vários idiomas, foi acrescentar peso às interpretações tradicionais do Gênesis 28:18-25. A criação da mulher pela costela de Adão é interpretada em seu sentido mais literal há milhares de anos, para indicar a inferioridade da mulher concedida por Deus, seja porque a interpretação recai sobre a costela como uma das partes inferiores de Adão, e, portanto, o indício de inferioridade, seja pelo fato de Eva ter sido criada da carne e do osso de Adão, enquanto ele foi criado a partir da terra. Do ponto de vista histórico, a passagem tem recebido um significado simbólico profundamente patriarcal. Como exemplo, podemos citar a interpretação relativamente benevolente de João Calvino. Desde que, na pessoa do homem, a raça humana foi criada, a dignidade comum de toda a nossa natureza não tem distinção. A mulher era nada mais do que uma aquisição para o homem. Por certo, não se pode negar que a mulher, ainda que em segundo grau, também foi criada à imagem de Deus. Portanto, podemos concluir que a ordem da natureza sugere que a mulher deva ser auxiliar do homem. O provérbio vulgar, sem dúvida, é que ela é um mal necessário, mas a voz de Deus deve ser ouvida, com a qual declara que a mulher é dada ao homem como uma companheira e parceira para ajudá-lo a viver bem. Em outro momento, Calvino comenta: Adão foi ensinado a se reconhecer na esposa como um espelho, e Eva, por sua vez, a submeter-se de forma voluntária ao marido, já que foi retirada dele. Tentando contestar esse significado, feministas usaram uma variedade de astutas interpretações, dentre elas um argumento inteligente de Raquel Specht, filha de 17 anos de um clérigo inglês,
que observou em 1617 que a mulher fora criada a partir de uma matéria refinada, enquanto Adão do pó. Ela não foi criada a partir do pé de Adão para que fosse inferior a ele, e tampouco da cabeça para que fosse superior, mas de sua lateral, próximo ao coração, para que fosse igual a ele. Mais de 2 séculos depois, a norte-americana Sarah Glinka concentrou sua interpretação no termo colaboradora. Foi para dar-lhe uma companheira igual em todos os aspectos, que fosse, como ele, uma gente livre, presenteada com intelecto e dotada de imortalidade. Não uma mera participante de suas gratificações animais, mas capaz de acessar todos os sentimentos como um ser moral e responsável. Não fosse esse o caso, como teria ela sido uma colaboradora dele? Ela era parte dele, como se Jeová tivesse planejado fazer a perfeita e completa unidade e a identidade do homem e da mulher. Esse argumento, de certa forma circular, embora forte em suas pressuposições luteranas de livre-arbítrio e responsabilidade moral do indivíduo, evita as implicações da imagem da costela na criação da mulher. Em uma tentativa ousada de reler, não reescrever, a Bíblia sem os antolhos do viés patriarcal, a teóloga feminista moderna Phyllis Trible oferece-nos uma interpretação desafiadora da história da criação, vista por ela como imbuída da visão de uma divindade transexual. A reinterpretação do século XX de Phyllis Trible é bastante semelhante à de Glinka, embora não pareça conhecer o trabalho dela. Trible vê a semelhança entre a criação de Adão a partir do pó e a de Eva a partir da costela dele, no sentido de que ambos são feitos de matérias frágeis, os quais Jeová precisou processar antes que adquirissem vida. Ela também considera o fato de Eva ter sido criada por último, como prova de que é a culminância da criação. Outra teóloga feminista realça a semelhança essencial na afirmação basilar feita sobre o homem e a mulher. A mulher é, com o homem, a criação direta e intencional de Deus e o ápice dela. Homem e mulher foram feitos em sua natureza completa e essencial, bissexuais. Em um debate com base em ponderações linguísticas, R. David Friedman argumenta que a expressão fazer uma colaboradora para ele deveria ser traduzido como poder igual ao do homem. Em todo caso, há pouca evidência em outras partes da Bíblia que sustente essas interpretações feministas de maneira otimista. Consideremos as diversas fontes da história da criação na Bíblia. Dentre os elementos sumérios incorporados e transformados em narrativa bíblica estão o comer do fruto proibido, o conceito da árvore da vida e a história do dilúvio. A descrição do Jardim do Éden é análoga à do Jardim da Criação sumério, o qual também é retratado como um lugar fronteiriço a 4 grandes rios. No mito sumério da criação, a deusa mãe Ninhursag permitiu que 8 plantas encantadoras florescessem no jardim, mas os deuses eram proibidos de comê-las. Mesmo assim, o deus da água, Enki, alimentou-se delas, e Ninhursag o condenou à morte. Em decorrência, 8 dos órgãos de Enki adoeceram. A raposa intercedeu em nome dele e a deusa concordou em substituir a sentença de morte. Ela criou uma divindade de cura para cada órgão afetado. Ao chegar à costela, ela disse: a deusa Ninti deu você à luz. Em sumério, a palavra Ninti possui um significado duplo, isso é, regente feminina da costela e regente feminina da vida. Em hebraico, a palavra Hawa, Eva, significa aquela que cria a vida, o que sugere a possibilidade de haver uma
fusão entre a Ninte suméria e a Eva bíblica. A escolha da costela de Adão como ponto de criação de Eva pode ter sido apenas um reflexo da incorporação do mito sumério. Stephen Landon sugere outra possibilidade fascinante ao associar o hebraico Hawa ao significado aramaico da palavra que é serpente. Independentemente de se aceitar ou não a origem suméria da história da criação como explicação válida da metáfora da costela de Adão, é significativo que, em termos históricos, ela tenha sido ignorada e a explicação mais sexista tenha prevalecido. O simbolismo da história do Gênesis sugere uma dicotomia entre Adão, criado do pó, e Eva, sucessora da antiga deusa da fertilidade, criada a partir de uma parte do corpo humano, cada um imbuído de substância divina através da intervenção de Jeová. A dicotomia é reforçada na história da queda, quando a divisão sexual do trabalho é decretada por Jeová, agora como castigo. Adão trabalhará com o suor do próprio rosto. Eva dará à luz com dor e criará as gerações. Vale notar que a punição lançada torna o trabalho do homem um fardo, mas condena à dor e ao sofrimento, não o trabalho dela, mas seu corpo fértil, resultado natural da sexualidade da mulher. Há outro aspecto, é verdade. Há outro aspecto da passagem do Gênesis que merece nossa atenção. Aquele que deu origem divina à vida humana, o qual na história suméria era a deusa Ninursag, agora é Jeová, Deus Pai e Senhor. Se dermos crédito à versão P, ele pode tê-los criado macho e fêmea, mas se dermos crédito a J, criou o macho exatamente à sua imagem e criou a mulher de outra maneira. David Bachan, em uma interpretação bastante original e estimulante do livro do Gênesis, argumenta que seu tema central é a presunção de paternidade por machos. Quando os homens fazem a descoberta científica de que a concepção resulta da relação sexual entre o homem e a mulher, entendem que possuem o poder de procriar, o qual acreditavam antes ser algo que somente os deuses tinham. Homens, no desejo de legitimar o exercício das prerrogativas que a grande descoberta lhes permitia, aprenderam a distinguir entre criação divina e procriação masculina. Eles substituíram a descendência matrilinear pela patrilinear e, para garantir a autoridade paternal, exigiram a virgindade feminina antes do matrimônio e a fidelidade absoluta da esposa no casamento. Com essa explicação, Bachan segue o argumento de Engels, já discutido, mas acrescenta: um grande mecanismo metafórico é conceituar a ejaculação sexual masculina como semente. Essa forma de pensar atribui toda a dádiva genética ao macho e nenhuma à fêmea. Bachan também argumenta que nessa transição o homem assume o papel de provedor, protetor, que era antes da mulher. Ele chama isso de afeminação do homem. Embora eu ache a tese principal de Bachan convincente e alguns de seus pontos coincidam com minhas conclusões, considero seu raciocínio determinista demais e seu método anistórico e muito subjetivo. Um exemplo disso é sua interpretação do Gênesis 6:1-4. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele também é carne. Portanto, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias Néfilins, e também depois, quando os filhos de Deus chegaram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes
Eram poderosos homens de fama. Bacã considera esse relato sobre a relação sexual divina com mortais a pedra angular no arco do desenvolvimento que descreve em sua tese. Ele ressalta que esse fato lida com as 4 preocupações humanas básicas, a saber, origem, morte, propriedade e poder. Os versos indicam a origem do homem de valor, determinam que a vida é terminal. Embora a morte venha após generosos 120 anos de vida, indicam a prerrogativa de uso, a essência da propriedade, no que diz respeito às filhas dos homens para filhos de Deus, os quais tomam as que desejarem. Indicam que os que nasceram do conúbio eram homens de poder. Bacã apoia seu caso em uma seção muito difícil e polêmica do Gênesis. Gerhard von Rad interpreta esse texto de maneira bem diferente. Ele interpreta filhos de Deus, Elohim, como anjos, e chama a união entre anjos e mulheres mortais de o casamento do anjo. Os Néfilins, que nascem dessa união, são reconhecidamente gigantes mitológicos. Von Rad, que interpreta a Bíblia apenas como um documento religioso, considera esse casamento do anjo um exemplo da pecabilidade das criaturas de Deus a partir da queda, do pecado de Ló, do dilúvio. O pecado inerente dos homens é ilustrado nesses incidentes, seguido da punição de Deus e, enfim, na aliança, por sua misericórdia redentora. E A. Speiser considera que a natureza do fragmento é do tipo que desestimula a interpretação confiável. Ele também considera Elohim como seres divinos e considera a cópula com fêmeas humanas uma abominação. Ele cita notável semelhança entre a história dos gigantes e o mito dos Hurritas, no qual o deus da tempestade, Texubi, precisa lutar com um temível monstro de pedra. Speiser não faz comentários sobre a mulher na história. Acredito que Bacã errou ao tomar a expressão filhos de Deus de forma literal, de maneira a se aplicar a machos humanos. A alusão aos gigantes antigos e a semelhança não apenas com o mito dos Hurritas, mas também com os de origem suméria e grega, nos quais protagonizam gigantes míticos em combate com deuses, parecem-me convincentes. Para mim, o que é significativo no texto é a alusão a mulheres humanas como filhas nascidas dos homens. Quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e as filhas nasceram deles. Não se aplica como os homens vieram a se multiplicar, mas omitir as mulheres do processo me parece bastante significativo. Espera-se que a passagem dissesse: quando as mães deram à luz, os homens e eles começaram a se multiplicar. O texto escrito por J, no século X a.C., sugere que as pressuposições sobre procriação já estavam bem definidas. De fato, o autor não vê necessidade em explicar por que os humanos nascem dos homens. De fato, essa é a suposição predominante ao longo de todo o Gênesis. Deus dá o nome de Isaac ao filho de Abraão, e essa linguagem é usada até o final. Na cronologia, as gerações dos filhos de Noé são os filhos dos pais. Portanto, e a Éber nasceram 2 filhos. Gênesis 10, 25. Claro, é lógico e esperado que em uma sociedade patrilinear, a linhagem familiar seja traçada através do pai. Mas a questão é que essa maneira metafórica de ordenar parentesco foi transformada de alguma maneira em uma declaração contrafatual sobre a realidade. Não só o traçado da linhagem, mas a própria procriação foi transformada em um ato masculino. Não há mães envolvidas nisso. Nas orações direcionadas a Estar, bem como a outras deusas da fertilidade,
Uma das características louváveis era de abrir o ventre das mulheres. No Gênesis, essa linguagem é usada somente com relação a Jeová. Em Gênesis 29, 31, e o Senhor, vendo que Lia era desprezada, abriu seu ventre. E Gênesis 30, 22, 23, e Deus lembrou-se de Raquel e abriu seu ventre. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a humilhação. Do mesmo modo, após conceber e dar à luz, Caim, Eva disse: Tive um filho homem com o auxílio do Senhor. Gênesis 4, 1. Define-se, portanto, e com clareza, a procriação como emanada de Deus, que abre o ventre das mulheres e abençoa as sementes dos homens. Sendo assim, ainda que dentro da referência patriarcal, honra-se a função procriadora de esposa e de mãe. Na história da queda, a maldição da mortalidade que recai sobre Adão e Eva é amenizada simbolicamente ao se presenteá-los com a mortalidade ao longo das gerações, através da procriação. Nesse sentido, o homem e a mulher mantêm o mesmo relacionamento com Deus. É possível também interpretar esse aspecto da queda como um indício de que a mulher, no papel de mãe, é a portadora do espírito redentor e misericordioso de Deus. A mudança decisiva quanto ao relacionamento do homem com Deus acontece na história da aliança, sendo definida de tal modo a marginalizar a mulher. Com a aliança, os humanos entram num tempo histórico. A partir de então, sua imortalidade coletiva se torna um elemento do pacto que fizeram com Jeová. A passagem deles pelo tempo e pela história é a manifestação do cumprimento da promessa de Jeová. Suas ações e seu comportamento coletivo são interpretados e julgados à luz das obrigações com esse pacto. A aliança também, de modo mais literal, é o que une as 12 tribos díspares em uma nação. Antes da construção do templo, o santuário da aliança é o centro da vida religiosa. O ritual da circuncisão simboliza um novo compromisso de cada menino, de cada família, à obrigação da aliança. Não é acidental, tampouco insignificante, que a mulher esteja ausente da aliança em cada um de seus aspectos. Jeová faz várias alianças com Israel, uma com Noé, Gênesis 9, 8, 17, duas com Abraão, Gênesis 15, 7, 18, e Gênesis 17, 1 a 13. E uma com Moisés, Êxodo 3, 6, 2 a 9 e 21 a 23. A com Noé é preparatória para outras. Jeová se compromete a jamais enviar de novo um dilúvio que destrua a terra e suas criaturas. E ele aponta para o arco-íris como um símbolo. A de Moisés, que inclui o decálogo, é a elaboração concreta da relação de aliança estabelecida com Abraão, tendo em vista que não altera basicamente o conceito de gênero proposto em alianças anteriores, está fora do escopo da... desculpa, gente. Tendo em vista que não altera basicamente o conceito de gênero proposto em alianças anteriores, está fora do escopo de nossa investigação. A definição principal do relacionamento do povo escolhido com Deus e da comunhão de aliança ocorre nos pactos com Abraão e são esses que analisaremos com mais detalhes aqui. Em Gênesis 15, a promessa inicial feita por Deus a Abraão quanto à terra e prole é formalizada e declarada irrevogável por meio de um ritual de aliança. Considerando que se promete aos israelitas a ocupação efetiva da terra somente nas futuras gerações, esse trecho inicia a entrada deles no tempo histórico, a sensação de passagem do tempo ao longo da história como cumprimento de seu destino. O que é impressionante do nosso ponto de vista é a linguagem usada para descrever o processo de geração. Deus expressa seu objetivo nestas palavras direcionadas a Abraão. Aquele que de suas entranhas sair será seu herdeiro. Gênesis 15, 4.
Ele pede que Abraão conte as estrelas e prometa que sejam tantas quanto as suas sementes. Gênesis 15, 5. E as suas sementes eu dei essa terra. Gênesis 15, 18. A semente masculina adquire assim o poder e a bênção da procriação que se abrigam em Jeová. A metáfora da semente masculina implantada no ventre feminino, o sulco, a terra, são anteriores ao período da escritura do Antigo Testamento. É bem provável que ela derive do contexto da agricultura. Acontece, por exemplo, na história do namoro entre Inanna e Dumuzi, na chamada Canção de Casamento do Pastor. Mas deve-se notar que a descrição franca e gráfica do ato sexual no poema sumério, em que Inanna faz a pergunta: quem irá lavrar minha luva? Quem irá lavrar meu campo? A qual o poeta responde: que o rei Dumuzi a lavre para você. Jamais confunde a metáfora com o verdadeiro processo. Refere-se a Dumuzi, por exemplo, como aquele nascido de um ventre fértil. Ocorre que, no Gênesis, a antiga metáfora é transformada de modo a fortalecer o significado patriarcal. A bênção de Deus sobre a semente de Abraão confere a sanção divina que transfere a procriação da fêmea para o macho. A principal aliança de Jeová com Abraão é estipulada em Gênesis 17, que é parte do documento P. Nesse caso, o ritual da aliança é mais formal e envolve a participação ativa de Abraão. Deus promete a ele, o qual havia se prostrado diante dele: eis a aliança que faço contigo, serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17, 5. Além disso, e eu estabelecerei aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, através das gerações, por uma aliança perpétua, para que seja eu Deus de ti e de tua descendência depois de ti. Gênesis 17, 7. Jeová reitera que irá dar a Abraão a terra de Canaã, em posse perpétua. É esse o momento em que Jeová reforça a importância do ritual ao renomear Abraão e Sarai. O que Deus pede a Abraão? Que o aceite como Deus de Israel, somente ele e nenhum outro. E exige que seu povo, aquele que o adora, seja diferenciado dos demais por meio de um sinal corporal, um símbolo identificável com facilidade. Esta é minha aliança, que guardará entre mim e ti a tua descendência depois de ti, que todo homem seja circuncidado. E circuncidarás a carne do teu prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e ti. Gênesis 17, 9 a 10. Devemos observar o fato de que Jeová faz aliança somente com Abraão, sem incluir Sara. E, ao fazê-lo, dá divina sanção à liderança do patriarca sobre a família e a tribo. Abraão as incorpora da maneira como as leis romanas, em um período bem mais tardio, institucionalizaram o paterfamilias. Sara é mencionada na passagem sobre a aliança, somente como portadora da semente de Abraão. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe das nações. Reis de muitos povos dela sairão. Gênesis 17, 16. Embora tanto Abraão quanto Sara tenham sido abençoados em igual medida como progenitores de reis e nações, a relação de aliança se dá somente com os homens. Primeiro Abraão e depois explicitamente o filho dele e de Sara, Isaac, chamado somente de filho de Abraão. Além disso, a comunhão da aliança é definida divinamente como uma comunhão masculina, conforme se vê na escolha do símbolo como sinal da aliança. Analistas têm focado, sobretudo, na forma da aliança, que possui forte semelhança com os tratados reais hititas. Neles, um vassalo é obrigado a obedecer aos comandos estipulados pelo rei hitita. É, assim, um contrato entre parceiros desiguais. O vassalo deve confiar na benevolência do soberano, mas é obrigado a cumprir as obrigações do tratado.
normalmente teria firmado por um juramento ou alguma cerimônia solene. Analistas observaram que há paralelos formais marcantes entre a aliança com Moisés, conforme descrita em Deuteronômio, Êxodo e Josué, e os tratados reais. Isso estaria alinhado ao desenvolvimento histórico pelo qual as 12 tribos começaram a se consolidar em uma confederação, por meio da aliança mosaica, com a aceitação formal do decálogo, a cerimônia da arca e a circuncisão do adulto masculino funcionando como um juramento vinculante e uma cerimônia solene. Existe a grande probabilidade de a ênfase da aliança no documento P e suas reiterações em referências à aliança de Deus com Davi, 2 Samuel 23, 1 a 5 e 2 Samuel 7, 1 a 17, serem reflexo das necessidades políticas do período das Escrituras, para legitimar a reivindicação da realeza de Davi. Jeová deu a Abraão a terra e prometeu abençoar sua descendência. Bem como a de seus descendentes. Moisés reuniu seu povo, fazendo com que cada um se comprometesse a aderir à aliança. Davi, ao alegar a descendência direta de Abraão e reiterar a reivindicação da terra e da liderança, por meio da aliança com Moisés, fez das tribos uma nação. Terra, poder e qualidade de nação eram promessas implícitas na aliança. Embora analistas tenham debatido à exaustão as implicações políticas e religiosas da aliança, eles não se dedicaram a explicar a natureza do símbolo que a sela. A maior parte dos comentários sobre circuncisão é pouco elucidativa. Dizem que a circuncisão era muito patriarca no Antigo Oriente Próximo, por razões de higiene. Ou patriarca era muito praticada no Antigo Oriente Próximo por razões de higiene, como preparação para a vida sexual, sacrifício e marca de distinção. Babilônios, assírios e fenícios não a praticavam, mas alguns povos egípcios e mesopotâmicos sim. Comprovou-se que a prática é antiga por meio de evidências pictóricas datadas de 2300 a.C. e referências a facas de sílex usada na cerimônia, o que significa que precedeu a Idade do Bronze. Analistas também concordam que o rito passou por uma transformação decisiva em Israel, não somente pela importância religiosa atribuída a ele, como também por ter sido transferido da puberdade para a infância. Entre muitos povos, a circuncisão era o rito da puberdade, que, segundo se presume, preparava os homens para a vida sexual e procriadora. Esse fato e a maneira como os israelitas transformaram o rito, portanto, merecem mais atenção. Porque o pênis circuncidado, em particular, foi escolhido como órgão símbolo, né? Se, conforme sugerem inúmeros analistas, Jeová pretendia que essa marca corporal apenas distinguisse seu povo dos demais, por que as marcas não eram aplicadas à testa, ao tórax, ao dedo? Né? Se, como outros analistas sugeriram, o rito fosse por mera questão de higiene, por que foi selecionado este em especial que só afetaria os homens dentre inúmeros possíveis ritos e costumes relativos à saúde e nutrição que também teriam servido? João Calvino, por exemplo, tinha consciência dos problemas levantados por essa passagem bíblica e tentou lidar com eles de modo objetivo em seus comentários. Tu deverás circuncidar a carne do teu prepúcio. À primeira vista, parece um pedido muito estranho e incomensurável. O assunto do qual se trata é a aliança sagrada. E quem há de dizer que seja razoável que o sinal tão misterioso consista em circuncisão? Mas como era necessário que Abraão se tornasse um tolo, a fim de provar sua obediência a Deus, portanto, aquele que for sábio irá receber, reverente e sóbrio, aquilo que nos parece ordenado por Deus.
tolamente. E ainda assim é preciso indagar se alguma analogia é aqui evidente entre o sinal visível e aquilo que ele significa. A pergunta de João Calvino, relativa à simbologia sexual da circuncisão, é cabível? Acredito que a chave para essa interpretação esteja nas diversas passagens que citamos antes, em que Jeová promete abençoar a semente de Abraão. O que seria mais lógico e apropriado do que usar como símbolo de destaque da aliança o órgão que produz a semente e a planta no ventre feminino? Né? Nada serviria melhor para impressionar o homem com a vulnerabilidade desse órgão e sua dependência de Deus para a fertilidade e imortalidade. Nenhuma outra parte do corpo ofertada transmitiria ao homem mensagem tão vívida e descritiva sobre a conexão entre sua capacidade reprodutiva e a graça de Deus. Levando em conta que Abraão e os homens de sua família passaram pelo rito da circuncisão enquanto adultos, o ato em si, que deve ter sido doloroso, revelou sua confiança e fé em Deus e sua submissão à vontade de Deus. À vontade dele. O simbolismo implícito na circuncisão é poderoso quanto às reverberações patriarcais. Não significa apenas que a procriação agora se situa em Deus e nos humanos machos, mas também conecta ela à terra e ao poder. A teoria psicanalítica sugere que o pênis seja o símbolo do poder para homens e mulheres na civilização ocidental e considera a circuncisão uma substituição simbólica da castração. Essa explicação nos leva a uma referência histórica interessante. No período em que a Bíblia foi escrita e antes dele, sacerdotes e sacerdotisas da deusa da fertilidade, Ishtar, dedicavam a sexualidade a ela. Alguns acatavam a virgindade e o celibato de modo voluntário, enquanto outros mantinham relações sexuais ritualísticas em honra à deusa. Não é inconcebível que o rito da circuncisão exigido como sinal de aliança represente uma adaptação do antigo rito mesopotâmico, mas transformado de modo a celebrar a fertilidade do Deus único e sua bênção da procriação masculina. O que é mais impressionante é a omissão de qualquer papel simbólico ou ritualístico da mãe no processo de procriação. Deus abençoa a semente de Abraão como se fosse autógena. A imagem dos seios da deusa da fertilidade amamentando a terra e os campos foi substituída pela imagem do pênis circuncidado, símbolo do contrato entre homens mortais e Deus. A imortalidade coletiva, na forma de muitas gerações de crianças, terra, poder e vitória sobre os inimigos, é prometida às pessoas da aliança, caso cumpram com suas obrigações, dentre as quais a circuncisão é a principal. E o varão... Calma, gente. E o varão incircunciso... E o varão incircunciso, que não tiver circuncidado a carne do prepúcio, esta alma será extirpada de seu povo, ele quebrou a minha aliança. Gênesis 17:14. A aceitação do monoteísmo, da circuncisão e da obediência às leis de Deus, conforme dadas a Moisés, são obrigações do povo escolhido e a distingue dos seus vizinhos. Mas sua coesão e sua pureza devem ser garantidas pela circuncisão masculina e pela rigorosa virgindade feminina antes do matrimônio. O controle sexual, que assegura a dominância do pai, é alçado aqui não somente a um acordo social humano, incorporado às leis da humanidade, como nos códigos mesopotâmicos, mas apresentado como vontade de Deus expressa em sua aliança com o homem de Israel. A pergunta: quem cria a vida? Gênesis responde: Jeová é o homem Deus criado por ele. Resta-nos discutir sobre a terceira questão religiosa básica. Qual é a fonte do pecado e da morte no mundo? Os antigos mesopotâmios abordaram essa questão dividindo-a em duas partes. Como a humanidade desagradou aos deuses,
E por que os homens sofrem? O conceito mesopotâmico de deuses como regentes e de humanos como seus servos obedientes sugere que adversidades, doenças e derrotas aconteciam na Terra devido ao fato de seres humanos terem desagradado aos deuses de alguma forma. No raciocínio mesopotâmico, a morte é aceita como uma realidade significativa. É destinada à humanidade e não pode ser evitada, mas ainda assim personifica-se na forma de um deus ou uma deusa. A vida eterna é também significativa. Uma pessoa pode conquistá-la ao ingerir determinada comida ou plantando uma vid. No épico de Gilgamesh, há dois segmentos importantes à nossa pergunta. Há dois segmentos pertinentes à nossa pergunta. Um é a experiência do homem selvagem, Enkidu, que vive em harmonia com a natureza e com o qual os animais falam, depois de fazer amizade com uma meretriz que o civiliza ao manter relações sexuais com ele durante 7 dias, os animais fogem dele. Não era como antes, mas agora ele tem sabedoria, uma compreensão mais ampla. E a meretriz diz a ele: Você é sábio, Enkidu. Tornou-se um deus. A aquisição do conhecimento sexual separa Enkidu da natureza. O conhecimento humano reveste-se de significados sexuais e, conforme se sugere, torna Enkidu mais próximo dos deuses do que dos animais. O segundo tema é a busca do homem pela imortalidade. Após a morte de seu amado amigo Enkidu, Gilgamesh perambula sobre a terra em busca do segredo da imortalidade. Depois de muitas aventuras, ele recebe como oferta uma planta, o segredo dos deuses, com a qual o homem recupera seu sopro de vida, mas ela é roubada por uma serpente. Embora Gilgamesh seja um semideus, a ele é negado o segredo da imortalidade, que é um privilégio dos deuses. É possível observarmos o papel da serpente em geral associada à deusa da fertilidade, que protege seu conhecimento sagrado, secreto. A escola Eridu de teologia suméria nos oferece um mito antigo sobre a queda do homem. O deus Ea criou o homem, Adapa, um hábil navegador. Ele possuía conhecimento infinito, que lhe permitiu dar nomes a todas as coisas como o sopro da vida. Com o sopro da vida. Adapa, em uma briga com o deus do vento do sul, quebra as asas dele, crime pelo qual é convocado aos céus pelo deus Anu. O mentor de Adapa, o ardiloso deus Ea, previne-o de que não coma ou beba nada que lhe for oferecido nos céus. Obediente às instruções, Adapa recusa o pão e a água da vida. E a água da vitalidade. E a água da vida oferecidos pelo deus Anu. Ele é levado de volta à Terra e considerado responsável por todos os males que recaem sobre a humanidade. E tudo de mal que ele causou aos homens, que o terror recaia sobre esse homem. Nesses mitos, os deuses protegem, motivados pela inveja, o poder de conceder a imortalidade. Os homens que aspiram ao conhecimento divino recebem a culpa por terem trazido o mal ao mundo. É possível também observarmos que a forma pela qual os seres humanos adquirem o conhecimento divino é comer e beber determinadas substâncias e manter relações sexuais. Encontramos todos esses elementos, a árvore do conhecimento, o fruto proibido, a serpente, associados a Deus da fertilidade e a sexualidade feminina, na história sobre a queda da Bíblia. Sobre a queda na Bíblia. A princípio, a árvore da vida e o fruto são associados à deusa da fertilidade. A partir do início do terceiro milênio antes de Cristo, nós a vemos retratada segurando frutos.
segurando frutos, espigas de milho, ou, em vez desses elementos, uma bacia por onde a água da vida flui. Alguns desses símbolos serão adotados por reis e governantes mais tarde. Uma das representações mais antigas que associam o regente à árvore da vida é a estátua do governador Gudea de Lagash, 2275 a 2260 a.C., segurando uma jarra, que derrama a água da vida na mesma pose da deusa Ishtar, em uma escultura de Mari. O monolito de Ur mostra o rei entronizado, sentado diante de um recipiente de libação, a partir da qual a água flui e a árvore da vida cresce. O mural no palácio de Mari retrata a investidura do rei Zinlin pela deusa Ishtar. Um painel inferior mostra duas figuras semelhantes a deusas, usando coroas tradicionais, cada qual segurando um recipiente que derrama água por sobre 4 grandes rios. De cada um dos 4 recipientes, uma árvore da vida brota. A imagem persiste por mais de 2000 anos. Nós a encontramos em diversos selos e a vemos em esculturas de parede monumentais do palácio de Assurbanipal da Assíria, construído no 7º século a.C. Nós a vemos em um mural que retrata o rei e a rainha se servindo de um banquete em meio a um arvoredo. O tema do rei e seus servos, ou algumas figuras míticas de gênios regando a árvore da vida, aparecem em vários relevos nas paredes do palácio. O símbolo também foi difundido em Canaã, onde a Será, a deusa da fertilidade, era simbolizada por uma árvore estilizada. Seu culto popular em Israel no período patriarcal acontecia em bosques. Para o nosso objetivo, vale observar o direcionamento geral do desenvolvimento desse símbolo, que se encaixa no padrão de ascendência patriarcal que descobrimos antes. Em primeiro lugar, a árvore da vida e seu fruto, a cássia, a romã, a tâmara, a maçã, associados a deusas de fertilidade, da fertilidade. Isto é, que ela precise de um consorte masculino para dar início à fertilidade. O rei do casamento sagrado se torna o rei que rega a árvore da vida. Essa alteração é especialmente marcante nos painéis do palácio de Assurbanipal, em Nínive, os quais revelam as mudanças nas definições de gênero de maneira bastante dramática. O rei e seus servos são enormes. São retratados como guerreiros com armaduras completas, músculos salientes e armas em punho. Ainda assim, o rei carrega o pote de água em homenagem ao princípio da fertilidade, simbolizado pela árvore da vida. É evidente que a localização do poder mudou da fêmea para o macho, mas o reino da deusa não pode ser ignorado, deve ser honrado e apaziguado. A simbologia hebraica foi bastante influenciada pela herança mesopotâmica e a dos vizinhos cananeus de Israel. Na história sobre a queda, vemos todos os elementos simbólicos dessa herança transformados de maneira enfática e significativa. Existem 2 árvores na história bíblica do paraíso, a árvore da vida e a do conhecimento, do bem e do mal. A árvore da vida também no centro do jardim e a do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. A segunda referência é de certa maneira ambígua e faz parecer que os 2 significados se fundiram em um só símbolo. De todas as árvores do jardim, tu podes se alimentar com liberdade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não podes se alimentar, porquanto no dia em que se alimentares dela, por certo morrerá. Gênesis 2:16 a 17.
Tendo em vista que não é proibido comer da árvore da vida, presume-se que as duas se fundiram. Porém, em Gênesis 3:22, Deus as separa especificamente em expulsão e expulsa Adão e Eva do jardim. Cuidemos para que não estendam a mão, nem tomem também da árvore da vida e comam e vivam por toda a eternidade. Na história bíblica, o conhecimento proibido para a humanidade é de natureza dúplice. É o conhecimento moral, o do bem e do mal, e o sexual. Quando os seres humanos adquirem o conhecimento do bem e do mal, eles assumem a responsabilidade de tomar decisões morais, pois perderam a inocência e com ela a habilidade de cumprir a vontade de Deus sem considerações morais. A humanidade caía no ato de adquirir um nível maior de sapiência, assume o fardo de distinguir o bem e o mal e de escolher o bem para que seja salvo. Outro aspecto do conhecimento é o sexual. Isso fica claro na linha que descreve uma das consequências da queda, e eles se viram nus. Gênesis 3:7. Nesse caso, as consequências da transgressão de Adão e Eva recaem de forma desigual sobre a mulher. A consequência do conhecimento sexual é dissociar a sexualidade feminina da procriação. Deus planta inimizade entre a serpente e a mulher. Gênesis 3:15. No contexto histórico da época em que Gênesis foi escrito, a serpente era associada com clareza à deusa da fertilidade, representando-a simbolicamente. Sendo assim, pela ordem de Deus, a sexualidade livre e aberta da deusa da fertilidade deveria ser proibida para a mulher caída. A forma pela qual sua sexualidade deveria se expressar era a maternidade. Sua sexualidade foi definida para servir à função maternal e limitada a duas condições. Teria de se subordinar ao marido e dar à luz aos filhos com dor. E dar à luz os filhos com dor. Mas lá permaneceu a árvore da vida, no centro do jardim. Fica implícito que, ao comer do fruto proibido da árvore do conhecimento, o casal humano iria almejar adquirir o mistério da árvore da vida, o conhecimento da imortalidade que é reservado a Deus. Essa alusão fica clara tanto na ordem citada antes, que proibia o fruto, quanto na punição de Deus, pois do pó vieste e ao pó retornarás. Gênesis 3:19. Almejar o conhecimento de Deus é a ubris suprema. O castigo para isso é a mortalidade. Mas Deus é misericordioso e redentor, portanto, na punição de Eva também há um aspecto de redenção. De uma vez por todas, a criatividade e com ela o segredo da imortalidade é separada da procriação. A criatividade é reservada a Deus. A procriação dos seres humanos é a parte da mulher. A maldição imposta a Eva se torna dolorosa e exige subordinação. Mas há outro lado na história da queda. A maldição de Deus sobre Adão termina por lhe outorgar mortalidade. Assim, exatamente na próxima linha, Adão renomeia sua esposa como Eva, porque é mãe de todos os seres vivos. Esse é o reconhecimento profundo de que nela agora reside a única imortalidade, pela qual os seres humanos podem ansiar, a imortalidade das gerações. Eis aqui o aspecto redentor da doutrina bíblica da divisão de trabalho entre os sexos. Não só o homem deve trabalhar com o suor de seu rosto, e a mulher dar à luz com dor, mas também homens e mulheres mortais dependem da função redentora e geradora de vida da mãe para a única imortalidade que deverão vivenciar. É o primeiro ato do Adão caído. Portanto, renomear Eva, ou melhor dizendo, reinterpretar o significado do nome dela. A Eva caída pode tirar esperança e coragem do seu novo papel redentor como mãe, mas há duas condições definindo e delimitando suas escolhas, ambas impostas a ela por Deus. Ela deverá ser separada da serpente e ser governada por seu marido. Se entendermos que a serpente é o símbolo da antiga deusa da fertilidade, essa condição é essencial para o estabelecimento do monoteísmo. Será ecoado e reafirmado na aliança, deverá haver somente o Deus único.
e a deusa da fertilidade deverá ser banida como mal e se tornar o símbolo exato do pecado. Não é preciso forçar nossa interpretação para ver isso como a condenação feita por Jeová à sexualidade feminina, exercida de maneira autônoma e livre, até mesmo sagrada. A segunda condição é de que Eva, para ser honrada com o dom de dar a vida, será controlada pelo marido. É a lei do patriarcado, aqui definida com clareza e sob sanção divina. Já vimos um desenvolvimento anterior que levou a essa definição no Código de Hammurabi e na Lei Médio-Assíria 40. Aqui a vemos em forma de um decreto divino integrado por completo a uma poderosa visão de mundo religiosa. Vimos como as duas perguntas básicas, quem cria a vida e quem fala com Deus, foram respondidas em diferentes culturas e mostramos como a resposta a ambas no Antigo Testamento afirmava o poder do homem sobre a mulher. A pergunta, quem trouxe pecado e morte ao mundo? Gênesis responde, a mulher, em sua união com a serpente, que significa sexualidade feminina livre. É consonante com esse pensamento que a mulher deva ser excluída da participação ativa na comunhão da aliança e de que o próprio símbolo dessa comunhão e desse pacto com Deus deva ser um símbolo masculino. O desenvolvimento do monoteísmo no livro do Gênesis foi um enorme avanço dos seres humanos em direção ao pensamento abstrato e à definição de símbolos válidos universalmente. É um acidente trágico da história que esse avanço tenha ocorrido em um ambiente social e em circunstâncias que fortaleceram e afirmaram o patriarcado. Assim, o próprio processo de criação de símbolos ocorreu de maneira a marginalizar as mulheres. Para estas, o livro do Gênesis representou sua definição como criaturas essencialmente diferentes dos homens, a redefinição da sexualidade delas como benéfica e redentora apenas dentro dos limites da dominação patriarcal. E, por fim, o reconhecimento de que foram excluídas de poder representar o princípio divino por si próprias. O peso da narrativa bíblica pareceu decretar que, pela vontade de Deus, as mulheres eram incluídas em sua aliança apenas pela mediação de homens. Este é o momento histórico da morte da deusa mãe e sua substituição pelo Deus Pai, e a mãe metafórica sob o patriarcado. Ai, gente, né? Bom, chegamos ao fim do capítulo 9. No próximo vídeo, então, a gente dá continuidade ao capítulo 10, que se chama Símbolos, página 250. Até a próxima!